Alô pessoal, segunda parte do videozinho das perguntas e vou começar pelo João Miguel, que me faz uma pergunta muito interessante, mas antes vou apanhar a rede, que é muito importante. João Miguel pergunta: já tiveste um romance na tua vida semelhante a um livro que já tenhas tido? Se sim, qual é o livro? Olha, Joãozito, uma excelente pergunta, não tive, mas o mais próximo que eu posso dar disso é a minha trilogia preferida. 3 filmes, claro, trilogia, que é o Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, com o Ethan Hawke e a Julie Delpy. E é um filme do... eu sei o nome dele, peraí. Foda-se, ele até fez o Boyhood. Pronto. O mesmo ele é realizador, produtor e escreveu. Ele escreveu o primeiro filme em 1995 e são duas pessoas de 20 e tal anos que se encontram num comboio a caminho de Viena. Ela é francesa, ele é americano. E depois, passados 15 anos, sai o filme número 2, com os mesmos atores, o mesmo realizador e 15 anos mesmo depois na história, eles 15 anos mais velhos. E depois sai o Before Midnight, também passado uns anos, sempre eles, e a história acompanha a idade deles. E o Before Sunrise, que é o primeiro, ou Before Sunset, Sunrise, acho eu, este que eles encontram num comboio de Viena. Olha, é um filme que eu vejo, já vi tanta vez, e que penso assim: ai amiga, andei todos os dias de metro e só isto não me acontece, quando eu dava muito metro, né? E de comboio. Portanto, é assim uma história que eu, no fundo, e até quando viajo sozinha, fiz uma grande viagem sozinha de comboio entre Varsóvia e Cracóvia e não me apareceu nenhum gajo desses. Pronto, é assim o mais parecido. A Jacqueline Miguel pergunta: sei que gostas de viajar e já viajaste bastante. Há algum país que ainda não foste e queres ir? Claro, United States of America. I want to go to Boston. New York, mas Boston era o que eu curtia mais. Gostava muito de ir a New Orleans, gostava de ir a Washington, Chicago, Philadelphia, essa zona toda ali perto. New York, Philadelphia, Boston, tudo de seguida. Gostava muito. Gostava não, hei de ir. E o contrário, o país que não foste e não queiras ir. Pessoal, é assim. Ásia, eu sei que a Ásia é muito grande, mas não tenho curiosidade nenhuma. O meu pai diz que o país preferido dele foi o Japão. E sem ser Japão, Vietnã, Laos, Camboja, tudo isso, esse pacote todo. China. Não. Índia, não. Eu sou muito básica. Eu gosto da cultura europeia. Um dia de ir a esses países, não é? Eu nunca fui sequer àquelas... Por exemplo, já sei. Assim mais fora da minha cena, curti ir a Cuba e ao México. Já é fora da Europa. Mas assim, aqueles exemplos que eu vos disse, que é um choque de culturas muito grande e são culturas que eu não tenho a mínima curiosidade em conhecer. Pronto. Agora, a Patrícia Rodrigues pergunta: como anda a Arlete? Nunca mais a vi. Agora estou na dúvida se era Arlete ou Suzete. Acho que terminava em ete. Suzete, penso que é a tua, Patrícia. A minha Arlete está ali à espera que tu venhas cá para casa cozinhar para ela. Nem me lembro. Quer dizer, ela está ali na bancada, mas nunca mais peguei nela, não. Mas digo-vos, ela custou-me 400 euros e eu dei-lhe bem uso dos 400 euros no tempo que eu usei. Até pompozinhos eu fazia. A Rita Garcia pergunta: nunca pensaste em ser imigrante? Não, nunca pensei. Nunca pensaste em adotar um animal? Eu sei à minha mãe que é animais, bebés e plantas não é uma coisa que nos assiste. O meu pai é uma pessoa de animais. Ele não me contou, minha avó é que me contou.
Olhem, por falar em animais, a minha avó ligou-me ontem e diz-me assim: ó Dora, tu tens amigos gays, não tens? Claro, avó, a minha avó é bem aberta à mentalidade de gays. Para tudo, aliás, eu disse, ó avó, sabes que tem, né? Toda a gente tem amigos gays. Ah, a avó sabe, mas olha, cuidado. Eu devia te pôr isto numa story, para toda a gente ver. Cuidado quando estás com os teus amigos gays por causa da varíola dos macacos. E eu disse, ó avó, aquilo, pelo que eu vi, não estou por dentro, mas aquilo pega-se por relação sexual, por sexo anal. E ela ficou assim, então mas não se pega se estiverem a falar uns com os outros. Eu disse, vó, como é que o vírus sabe se a pessoa é homem e é gay? Não, é que tu, por exemplo, podias ir com os teus amigos gays para as discotecas e depois aquilo está no ar. E eu disse, não, vó, só quando um homem tem... Pá, atenção que eu não estou por dentro da doença, não é? Quando um homem tem sexo anal com outro homem, aquilo é que se pega. Então, o meu pai, minha avó é que me contou, porque eu não tenho esse tipo de conversas com ele e nem lhe vou perguntar porque eu sei que ele vai chorar. O gato do meu pai teve que ser morto a semana passada e ele já o tinha há 12 anos e antes desse teve outro de 14 anos que também teve que ser morto e o homem gosta mais dos gatos do que da filha e eu não estou a gozar, portanto o meu pai é muito dos animais. A minha mãe não é nada. Eu tenho uma vivenda que, quando era pequena, o meu pai, quando vivia aqui, chegou a ter um pastor alemão, ou dois, acho que foram dois. Mas quando os meus pais se separaram, deram o cão, ok, foi. E eu aqui em cima tenho tacos. E, meus amigos, este taco não é um taco que carece. Se isto é um taco que cai aqui um pingo de água e fica manchado, imaginem se eu tivesse um animal. Epá, e eu tenho vizinhos por baixo, se eu tivesse aqui um cão eles não dormiam, estou o cão sempre com as patas e estuve-se tudo. Isto é uma casa de 1961, estuve-se tudo, isto não tem isolamento nenhum, não é? Mas mesmo assim, pá, já tive há uns anos 3 peixes. E eu tenho tanto jeito para animais que não me lembro. Um era preto, que era o Dennis Rodman. O João Pinto, que era vermelho, e a Courtney Love. Foi os nomes que eu dei aos peixes. E o que é que acontece em Santarém no verão? Dorinha linda, vai lavar o aquário, toda orgulhosa, tipo, foda-se, tenho 3 pets. Muda a água da torneira. Tudo bem. No dia a seguir, olho para o aquário e estão eles a boiar. Morreram porque a água estava quente. Matei-os. Epá, sem querer. Mas não sou de animais, não. Pergunta da mãe dela. A mãe pergunta: notas algo... Esta pergunta, na altura ali, quando fiz copy-paste, caguei-me a rir. Notas alguma diferença na maneira de ser dos homens de agora em relação aos homens de antigamente? Olha, eu já apaguei aqui o nome, pá, já não me lembro do nome dela, que tudo tenho estado a apagar. Olha, os homens de antigamente, o que tu chamas homens de antigamente, para mim tem que ser os homens dos anos 90 para cima, porque eu antes ainda não tinha idade. O que é que eu noto? Noto uma grande diferença da sociedade. Isto agora vou explicar. E esta pergunta é muito interessante e acho que quero partilhar com vocês, porque se calhar as gerações mais novas não se apercebem disto. Eu sempre fui uma pessoa ligada às tecnologias, portanto, o primeiro gajo que eu conheci na net foi em 1997, 98. Estamos em 2022, façam as contas, não é? E na altura o que é que acontecia? Foi quando apareceu o Mirk e essas cenas. Reparem, estamos em 97, não há redes sociais, nem todas as pessoas tinham um computador em casa. Eu tinha um 486 em segunda mão do meu tio, que é mais novo do que eu, meu avô deu. Tinha modem. Eu andava no último ano do centro de línguas e o meu pai dava a mensalidade à minha mãe, que eram 20 contos. Na altura esse dinheiro ia para a minha conta. E eu pagava 17 contos ou 18 contos no centro de línguas por mês. E o que é que eu digo? Não vou mais, vou desistir no último ano porque eu pagava todos os meses 17 contos de internet. E o que é que a minha mãe faz, sendo a minha mãe? Ok.
não acabes de ir, ou cagou, claro, não é? Então, nessa altura, eu passei, quando eu vos digo que passava horas, eu nem vos consigo, eu não dormia, era normal nós estarmos em chats, a conversar com pessoas, eu era op e admin do canal Santarém, não interessa. Em relação aos homens de agora e de antes, nós despendíamos tempo, porque eu nunca fiz distinção em se é virtual ou se é pessoal, isso é igual. Nós despendíamos tempo a conversar com as pessoas, seja amigos, seja em gato, o que é que seja, mas agora estou-me a focar mais na pergunta que fizeram. Nós perdíamos tempo em conhecer o gajo que estava do outro lado, os seus gostos, as suas conversas, e nós só íamos conhecer essa pessoa quando realmente houvesse ali uma conexão, percebem? E depois passou uns anos, apareceu o Facebook, acabou praticamente o Mirk, com o Facebook e o Wi-Fi. Pá, o Wi-Fi eu nem me lembro bem. O Facebook veio matar completamente essa cena do conversar, do engate, mas a conversar, a querer saber mais sobre aquela pessoa. Ficou uma coisa mais se gosto das fotos, se não gosto. Aí eu notei logo uma grande diferença. E depois na sociedade de hoje, nada contra Tinder, às vezes falo isso lá no CrossFit, acho que não tenho a certeza, ainda por cima em Santarém, com esta mentalidade, há um grande... não é bem visto, há um grande tabu, pessoas que estão no Bumble, no Tinder, no sei lá onde é que estão, não é? E eu tive em todos, quando era mais nova, no Net Jovens. Eu conheci o Ricardo, o meu bestie, eu digo que foi no Net Jovens, ele diz que foi no Sexy, pá, eu não sei, pronto. Mas mesmo nessa altura nós perdíamos tempo a conversar com as pessoas, não era um instantâneo. Agora nos tempos de hoje, do Tinder e do Bumble, que eu acho que aquilo é um talho, porque aquilo é um talho, mas mesmo assim, não estou a criticar, a gente faz swipe se gostar, e depois tenho amigos que é assim, Lara, explica lá como é que funciona o Tinder. E eu não sabes o que é swipe right, swipe left? Não, explica. Ou seja, podem não ter e não sabem, nunca viram num filme. Na geração que temos agora, vocês fazem swipe right ou left, que isso não me choca nada, mas é um talho, aquilo é um talho. As conversas não fluem e eu noto isso e noto do outro lado porque na sociedade que nós estamos, nós não temos tempo nem paciência para conhecer uma pessoa. Nós não temos tempo, o dia não dá para tudo, nós não temos disponibilidade mental porque já estamos cansados. Atenção que eu estou a falar pessoas da minha idade. Eu não consigo acompanhar o meu Instagram pessoal, eu não consigo acompanhar o meu Instagram profissional, já nem sei há quanto tempo não vou lá. Eu não consigo ter uma conversa com um gajo no Tinder que depois passamos para o WhatsApp, tudo se dissipa porque não há tempo. O que de antes, no final dos anos 90, nos prendia a atenção, alguma coisa que se calhar um gajo dissesse, agora é mais não há interesse, e eu noto isso a tudo isto aplica-se à quantidade de séries que nós temos para ver e que não conseguimos ver, à quantidade de livros, é a sociedade que está. E eu fui apanhar esta sociedade com 45 anos, eu própria não consigo acompanhar e não gosto. Não gosto, é o FOMO, é o Fear of Missing Out, nós não conseguimos acompanhar tudo e não damos valor às pequenas coisas. E os homens de antigamente e as mulheres de antigamente, as pessoas são iguais. A sociedade é que era diferente e nós valorizávamos estas coisas. Portanto, era isto que eu queria dizer, porque achei esta pergunta muito interessante. Agora, a Mariana Pedrosa pergunta: quais são os teus planos de viagens para 2022? Saudades dos teus vídeos de viagens e dos teus vlogs parvos. Já falei, Mariana, no vídeo anterior. Não estou com muita pica para agora fazer viagens, porque vou ter aqui uma despesa muito grande com a casa, a pintar. Também pensei fazer uma redução de mamas, mas são 5.000 euros que eu não tenho. Agora não estou com muita pica para ir viajar. E sou-vos sincera, eu não vos escondo nada. As últimas vezes que eu viajei, eu senti-me sozinha e não me apetece. Mas por outro lado, viajar acompanhada também
epá, não sei, é sempre, às vezes é bom, outras vezes não é bom, mas agora não estou confortável, não me apetece, pronto. Só dás os teus vídeos de viagens, epá, oh pessoal, é difícil eu agora voltar a fazer um vlog de viagens. Se for acompanhada, as pessoas que vão comigo não querem aparecer filmadas. Se for eu sozinha, eu prefiro... epá, curto mais ao final do dia ligar a câmara e é uma companhia e estar ali a contar-vos caralhadas do que estar a documentar tudo o que eu faço, porque depois nem eu estou preocupada com a bateria do telefone, com a bateria da câmara. Olha, não sei. Vlogs parvos, eu adoro fazer vlogs parvos, eu adoro. Eu sei que vocês são os vídeos preferidos do canal, epá, mas eu não... Este fim de semana fui passar um fim de semana a Dornes, que é em Ferreira do Zezer, no campo, com 3 grandes amigos meus e uma namorada de um. E eu não vou andar com a câmera lá, é a privacidade deles, percebem? Não, pá, não sei mesmo. Mas eu também tenho saudades dos vlogs parvos. O João Diogo pergunta-me: acreditas que haja o famoso gaydar? Se sim, sentes que o tens? Ó João Diogo, acredito e tu, não sei quem é que tu és, atenção, mas tu também acreditas e sabes que existe, só não estavas a fazer esta pergunta. Quando eu sempre desde miúdo disse que tinha gaydar e os meus amigos gozavam e gozam ainda, isto tem a ver com... eu sou uma pessoa muito atenta às pessoas. Sou muito atenta, sempre fui, e há certos pormenores que eu me apercebo. Porque eu desde miúda, tudo o que eu vi na televisão nunca me foi barrado nada, nada. Então sempre vi coisas, e a minha mãe nunca me disse aquelas pessoas são gays, ou aquelas pessoas são pretas, ou aquelas... Não, as pessoas são pessoas. Eu cresci com a minha mãe considera todas as pessoas iguais, são pessoas, ponto, e isto engloba tudo. Então eu sempre tive acesso a tudo, e nunca fiz diferenciação, e sou muito aberta na minha cabeça. Mas, por exemplo, há um rapazito lá no CrossFit que é gay, só eu é que não tinha percebido. Acho normal, eu até me dou bem com ele, em contexto de aula. E um dia destes estávamos lá todos, opa, e ele começa a falar, quando ele fala a dizer, estive em Miami, ele não vê o canal, não tentou dizer nada de mal, nem disse o nome. Quando ele fala, começa ali a rodar a baiana e eu assim, afinal, só eu é que não tinha percebido. Mas de resto, sim, tenho um gaydar apurado, sim. A Mónica Silva pergunta-me: que signo és? Acreditas nos signos? Sou Capricórnio. Acredito nos signos, quer dizer, acredito que certos signos têm características semelhantes. Eu identifico-me com tudo o que é do Capricórnio, e o meu ascendente é Virgem, e há coisas da organização, da metodologia, que eu também me identifico com o Virgem, portanto essas coisinhas assim, e noto que tenho muita empatia com o signo Touro, sempre tive, principalmente homens Touro. Portanto, mais, a Mónica Silva pergunta, vou terminar com este: que filmes estás mais ansiosa para ver este ano? Mónica, eu não tenho acompanhado cinema, mas há um que eu estou há 2 anos e meio à espera, que é o Top Gun. Aliás, há mais 2 anos e meio. Top Gun is the shit. Eu comecei a ver o Top Gun em 1987, tinha ele sido em 1986, em VHS. Eu via todos os dias, literalmente, até a cassete pifar. Já nem se via as legendas de tão gasto, sei as frases todas. E o trailer, e já vi o making of, aí fui mesmo ver. E o Tom Cruise recebeu Standing Ovation, Palme d'Or, em Cannes. Epá, é um filme que eu vou ver. Ou vou ver sábado, sexta, à hora do almoço, sozinha, sala se calhar só para mim, é assim que eu quero. E é isso, pronto pessoal, depois gravo a 3ª parte, se calhar ainda vai para a 4ª. Tchau e obrigada!